Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Palavra de Deus que se faz acessível. E que bom que nós temos os meios de comunicação para poder interagir, trocar experiências, poder rezar juntos. Quero que você pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 12. O texto diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje nos traz uma realidade vivida no relacionamento conjugal. Mas Jesus não está fazendo uma distinção entre homem e mulher, colocando um à frente do outro. Jesus fala de união. Jesus fala, inclusive, de formar esta única carne. É esse caminhar juntos, olhando para o mesmo objetivo. Muitas pessoas estavam à volta de Jesus sempre para o tentar. Eles conheciam as leis e estudavam as leis para fazer perguntas a Jesus. Jesus era um conhecedor da palavra por excelência. E eles fazem essa pergunta para Jesus: É permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus provoca neste instante uma reflexão. É esse convite que Jesus nos faz a refletir. Você que é um conhecedor da palavra, então me responda. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem o deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Tudo o que nasce em Deus permanece com Deus e não deve ser rompido por nenhuma realidade humana. Repito, tudo o que nasce em Deus
Por isso, meus irmãos, muitas coisas se dão de uma forma errada porque não nasceram em Deus. Você vai dizer, sim, mas eu não estou conseguindo compreender. Me explico melhor. Quando você começa um relacionamento com alguém, a partir do primeiro instante, esse relacionamento deve estar em Deus. Você deve consagrar esse relacionamento a Deus. Você vai conhecendo essa pessoa e vai entregando esse relacionamento nas mãos de Deus. Ou seja, você constrói a sua casa sobre a rocha, Jesus Cristo. Quando nós começamos um relacionamento, misturando as situações e ainda dizendo, bom, a gente vai se conhecendo, depois a gente casa e depois a gente vê se vai dar certo. A gente começa as relações no inverso. Primeiro deve haver um conhecimento. Primeiro deve haver esta consagração do relacionamento em Deus. E aí sim, nós podemos dizer, colocamos tudo nas mãos de Deus. Nós nos consagramos a Deus. E se essa for a vontade de Deus, vamos permanecer para sempre. Aí começa a constituição da família. O que muitas e muitas vezes nós observamos é que, inclusive, as mídias, elas relativizam o relacionamento, fazendo com que as pessoas se tornem descartáveis. Ah, não deu certo, troca. E essa, muitas vezes, é a realidade negativa que a mídia nos traz. Você vai dizer, sim, mas é uma coisa que a gente vê dia a dia. Eu sei que sim. Mas se nós temos a capacidade de transmitir coisas boas, então que nós possamos transmitir coisas boas. Ah, mas essa é uma realidade em que nós vivemos. Mas se é para viver a realidade, eu não preciso me defrontar com uma emissora de televisão. Basta eu sair da minha casa e me defrontar com a realidade. Todo o tempo de trabalho, todo o tempo que eu estou no trânsito é um confronto com a realidade. E aí eu chego em casa e ainda mais. E quando você vai viver a sua vida? Quando você vai ouvir as coisas boas? E quando você vai se relacionar com Deus? Eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão. Quando nós ficamos muito envolvidos com as coisas da realidade, entre aspas, da realidade, do comum, nós nos tornamos comuns. Quando nós nos relacionamos com as coisas do céu, nós ficamos mais parecidos com as realidades do céu. Então não aceite viver simplesmente no comum do dia. Viva no dia a dia com as coisas comuns, mas com os olhos voltados para o céu. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossa casa e os nossos trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.